Você já entrou em um lugar e sentiu no mesmo instante que não deveria estar ali? Como se algo estivesse te observando, esperando e só aguardando o momento certo para se revelar. Hoje, você vai conhecer a história de um fim de semana que começou como qualquer outro, mas terminou de um jeito que ninguém conseguiu explicar. E talvez depois disso você pense duas vezes antes de aceitar um convite simples. Tudo começou com um convite. Iago chamou Lucas e a Marina para passarem um fim de semana na casa dele. Nada demais. Só uma casa antiga, no meio do mato, longe de tudo. Perfeita para descansar. Ou pelo menos, era isso que ele disse. Lucas topou na hora. Ele adorava esse tipo de viagem. Mas a Marina, não. Desde o começo, algo incomodava. Sem motivo claro, sem explicação. Apenas aquela sensação estranha que a gente tenta ignorar e quase sempre se arrepende depois. A viagem foi longa. Quanto mais eles se afastavam da cidade, mais o mundo parecia desaparecer. O sinal do celular sumiu. Os carros sumiram. Até os sons da estrada começaram a ficar raros. Sobrou só o silêncio, pesado, desconfortável. Como se não fosse apenas ausência de som, mas presença de alguma coisa. Quando a casa finalmente apareceu, ninguém disse nada por alguns segundos. Ela era maior do que esperavam, mais velha também. Madeira escura, as janelas enormes e a varanda rangendo com o vento davam a sensação de que aquele lugar não estava abandonado, só estava esperando. Iago tentou quebrar o clima. Disse que era só uma casa antiga, que era do avô dele. Mas ele cometeu um erro, um detalhe pequeno, quase imperceptível. Ele disse que a casa era do avô. Não que foi. E a Marina percebeu. Assim que entraram, veio o cheiro. Não era só mofo. Era um cheiro parado, como se o tempo ali dentro não tivesse passado. Como se o ar fosse o mesmo há anos. A casa era grande, corredores longos, portas demais e paredes cobertas por quadros antigos. Mas um deles chamou a atenção. O retrato de uma mulher, olhar fixo, sério, profundo. Marina travou, porque não importava de onde ela olhasse. Parecia que a mulher estava olhando de volta. Ela tentou ignorar, mas aquela sensação não foi embora. A noite chegou. E com ela, os sons. Primeiro estalos, normais. Casa velha. Depois, passos. No andar de cima, Lucas tentou rir. Disse que era madeira. Dilatação, essas coisas. Mas ninguém perguntou o óbvio. Se não tinha ninguém lá em cima, quem estava andando? Mais tarde, já no quarto, Marina não conseguia dormir. Algo não deixava. Foi quando ela ouviu um sussurro, baixo, arrastado, quase como uma voz esquecida tentando reaprender a falar. Ela virou devagar e viu. A porta do quarto estava aberta, mas ela tinha certeza que tinha fechado. O sussurro veio de novo, mais perto, mais claro, mais ainda incompreensível. E então ela fez algo que muita gente faria, algo que sempre parece uma boa ideia no momento. Ela decidiu sair do quarto. O corredor estava escuro, mas não vazio. Nunca vazio. E então vieram os passos. No andar de cima, lentos, arrastados, pesados, como se algo estivesse esperando por ela. Na manhã seguinte, ninguém quis falar sobre isso, mas ninguém esqueceu. Até que Iago resolveu contar. Ele disse que o avô dele não morreu ali. Foi encontrado ali, dias depois. E antes de morrer, dizia que não estava sozinho. Foi nesse momento que o som voltou. Passos, mais rápidos, mais fortes, mais próximos. E dessa vez, impossíveis de ignorar. Iago disse algo que mudou tudo. Se a gente não subir, ela desce. E foi assim que os três foram parar no andar de cima. O corredor era mais frio, mais pesado, mais errado. No final dele, uma porta entreaberta.
O quarto do avô. O som vinha de lá, arranhando, rasgando, como unhas na madeira. Eles abriram e o silêncio foi imediato. O quarto parecia vazio, mas o chão contava outra história. Arranhões profundos, espalhados, repetidos, como se alguém tivesse tentado sair, ou algo tivesse tentado entrar. Mas o pior ainda estava por vir. O espelho virado para a parede. Iago decidiu virar. E naquele momento, eles viram algo impossível. O reflexo não mostrava o quarto como ele era. Mostrava como ele deveria ser: escuro, podre, morto. E no meio, a mulher, a mesma do retrato. Ela estava de costas, até que lentamente virou e sorriu. Mas não para eles, para Marina. O espelho quebrou. E naquele instante, ela não estava mais sozinha. A mulher estava ali, de verdade. E tudo ficou preto. Quando Lucas acordou, Marina tinha sumido. Iago não parecia surpreso. Ele só olhou para o retrato. E agora havia duas figuras: a mulher e Marina, presas. E então veio a revelação. Iago sempre soube. Ele nunca convidava pessoas por acaso. A casa precisava de alguém. Sempre. E agora precisava de novo. Lucas começou a recuar, mas era tarde, porque os passos começaram novamente. No andar de cima. Só que dessa vez não eram um e nem dois. E estavam vindo atrás dele. Agora me diz, se você estivesse no lugar do Lucas, você tentaria fugir? Ou aceitaria que algumas casas nunca deixam você ir embora? Se essa história te prendeu até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. E cuidado com o próximo vídeo que você vai assistir, porque talvez ele também esteja te esperando.